Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa TVC com você. Hoje, dia do dentista, a gente vai conversar com um dentista, Vitor Soria. Tudo bem, Vitor? Tudo bom, boa noite todo mundo. Boa noite. Quase Vitor Sorriso, viu, gente? Vitor Soria, quando você vê lá, Vitor Soria é o Dr. Vitor, ortodontista, né, doutor? Exatamente. E por que ortodontista? Porque tem várias especialidades dentro da odontologia, né? Eu tenho duas primas que são ortodontistas e isso me chamava atenção. A minha família é toda da área do direito, minha irmã é juíza, tenho primos juízes e acho que aquilo me espantava, eu não queria fazer direito de jeito nenhum. Ao contrário, né? Tem gente que por ter, né, familiares dessa área vai querer ser também porque gosta, tal, mas você não gostou. Não, eu ia no dentista cedo e muita gente tem medo às vezes do dentista, né? Porque hoje em dia aquela maquininha, motorzinho, que tá mudando bastante isso, né? Mas eu gostava e ficava perguntando sempre o que era. E aí com 17 anos fui escolher a profissão, o que será que eu vou ser? Eu gostava muito de educação física também, gostava da área da saúde. Medicina gostava, mas eu não queria fazer plantões, então com 17 deve trabalhar demais. Com 17 anos a gente não sabe muito bem o que é, né? Aí eu fiz odontologia, aí na odontologia tinha muita coisa que não me chamava atenção, que eu não queria. Foi por eliminação, então? Mas a ortodontia, na verdade, ela acaba sendo, a pessoa que é ortodontista, ela acaba basicamente sendo só ortodontista. Sim, ela é especialista nisso. Basicamente ela faz só isso. Então eu falei, é aqui, porque isso aqui eu vou fazer, né, com paixão e eu vou fazer só isso. Porque eu, por exemplo, eu não gostava de endodontia, que é canal, mas gostava de prótese. Aí eu gostava de dentista e não gostava de cirurgia. E aí, mas que dentista que vai fazer um, não faz outro. E o ortodontista, ele só faz ortodontia. Então, foi mais por isso também. E eu gosto, porque a área é bonita, né? Você transforma o sorriso da pessoa, então... Foi mais por isso. Ai, meu Deus do céu. Agora a gente vai começar a conversar. Ele já se apresentou e você que está assistindo a gente através do Facebook /TVC Bauru ou pelo nosso site www.tvcbauru.com.br ou também no canal 13 da NET. Corre lá no Facebook, você que está no nosso na canal 13 da NET e mande suas perguntas. A gente vai tentar responder todas, né, doutor? Porque tem algumas perguntas que não tem nem como responder. Não, tem. Até dentro do consultório. Até dentro do consultório. Uma vez eu lembro que uma paciente me disse que ela estava sentindo uns arrepios no dente, o que poderia ser, né? Então são coisas assim. Às vezes o paciente não sabe. Não sei o que é. O paciente não sabe explicar o que sente, fica difícil entender, né? Mas na medida do possível a gente vai respondendo. Vamos tentar aí, gente. Mande suas perguntas. Agora eu vou para a minha primeira pergunta. O que um ortodontista faz? Então, o ortodontista, na verdade, o básico é arrumar a oclusão. Sim. Então, a oclusão, propriamente, é a mordida, tá? Muita gente procura porque, eu queria arrumar esse dente meu que está torto, então, pela estética. Eu sempre falo para o paciente, quem tem a função boa vai ter a estética correta. É difícil você ter uma função correta e a estética... O que seria a função? Desculpa. A função seria a função mastigatória, né? Então você ter uma oclusão boa, você conseguir mastigar os alimentos. Então a ortodontia foi feita para isso. A gente chega a analisar, a primeira coisa que o ortodontista analisa é a mordida. Aí ela tem, nossa, a mordida é muito boa, mas você tem um pouco de apinhamento, que a gente chama dentes tortos. Você tem uma mordida muito boa, não tem apinhamento, mas um dente ou outro é torto. Aí sim, esse caso é um caso estético. Mas agora a função principal da ortodontia é arrumar a oclusão, então arrumar a mordida. Por isso que tem muito caso cirúrgico também. Às vezes a pessoa procura ortodontia, mas somente a ortodontia é incapaz de corrigir a mordida. Então a gente faz um tratamento ortocirúrgico. Em outras vezes, prótese. Por exemplo, a pessoa perdeu um dente, ela vai num implantodontista ou vai num periodontista e a pessoa fala, você precisa repor esse dente, mas antes de repor seria interessante você fazer um trabalho ortodôntico. Então a gente faz um preparo protético para a pessoa. A gente arruma a ortodontia e fala, agora está pronto, ele vai e põe um implante. Certo. Então assim, a ortodontia é para mordida, mas... Muita gente acha que é só pela estética. Mas assim, 90% que chega no consultório a beleza. A pessoa ela sabe que ela não tem um dente, às vezes ela sabe, eu queria meus dentes mais bonitos, mas você não tem um molar, que a gente vai arrumar e aí a gente vai planejar. O molar depois eu vejo. Então, olha o primeiro sorriso bonito, essa parte da frente. Não se preocupa tanto com a mordida. Não, mas ela não tem ideia, né? Porque assim, na verdade, arrumando a mordida, ela vai ter uma vida muito melhor.
E então é a função do dentista, do profissional, passar isso para ela. Por isso que muitas vezes, às vezes você deve até conhecer alguém que fala, nossa, mas meu dente está perfeito, meu dentista, meu ortodontista não tira meu aparelho. Ele pediu lá para eu usar uns elásticos. Hoje eu até faço uma residência em BH e é engraçado que lá eles falam, lá eles me deram umas gominhas, são elástico gominha. As particularidades do país, né? O dentista me deu uma gominha lá e eu não tiro o aparelho, né? Então isso aí... É porque a mordida ainda não está certo, os dentes podem até estar... Sim, a pessoa acha que está bonita, acha que está certo. E muitas vezes é um ajuste final. E isso, a oclusão correta vai fazer a estabilidade do tratamento pós-tratamento. Então, uma mordida correta, os dentes alteram menos pós-tratamento. Porque tem ainda a chance de voltar, sempre ou não? Tem. Sempre tem. Sempre tem, aí por isso tem as contenções pós-tratamento. Então, você usou o aparelho? Eu usei. Então, a contenção, ela é determinada pelo dentista quanto tempo vai usar. Muita gente negligencia isso e aí, às vezes, o dente acaba voltando. Mas não é... Eu sempre brinco também no consultório que não é voltar, ele altera. O meu deve estar alterado, com certeza. Eu nunca mais fui atrás para ver. Mas a pessoa acha que, eu voltei, eu quero... Não volta o que era antes, ele muda um pouco, né? Porque às vezes a pessoa tem um dente bem torto aqui na frente e esse dente não vai voltar depois que você... Às vezes até volta, mas volta um pouco. E não dá... Imperceptível, talvez. Às vezes imperceptível, mas às vezes até perceptível mesmo. Mas aí a pessoa acaba... Eu recebo muito paciente no consultório que eu brinco que se eu ganhasse R$1 para cada um que já usou o aparelho e volta para... Não que foi meu paciente, mas de repente a pessoa... na avaliação, a gente falou, você já usou o aparelho? Já usei. Então, assim, o público adulto, muitas vezes ele faz um refinamento do tratamento. E muito por culpa dele. Porque ele não... Ele desleixo, às vezes. Ele acha, é igual um médico que passa 7 dias de antibiótico, você toma 4 e acha que tá bom, né? Eu já sarei, né? Não preciso tomar o resto, tá então bom. É isso. Mas, voltando à sua pergunta principal, é a função, tá? Sim, a ortodontia, ela é feita para a mordida ficar correta. Tá? Certo. E depois vem a estética. Por consequência, eu falo no consultório que o que é correto é bonito. Né? Então, assim, se a sua mordida tá boa, ela vai estar bonita. Claro que às vezes tem meio tamanho de dente, tem cor de dente, tamanho de gengiva, nem sempre o que está correto ainda a pessoa acha que está bonito. Aí ela parte para as estéticas, né, que a gente pode falar mais tarde, mas normalmente uma função mastigatória boa, você vai ter um sorriso mais estético. Certo. E assim, com que idade que é legal os pais, né, desde pequenos, os pais falarem assim, nossa, olha, eu vou levar meu filho no ortodontista? Quando uma vez eu lembro que uma mãe me perguntou isso. Isso a gente não aprende muito na faculdade, né? Mas a idade certa não aprende. Mas eu falo com 5 anos, porque pro ortodontista... Já? Porque de 5 a 6 anos nasce o primeiro molar. E quando nasceu o primeiro molar, as coisas já estão acontecendo ali para o ortodontista ver como que vai ser essa mordida. E tem os hábitos, que criança que não chupa chupeta, é muito difícil, né? Ou o dedo, ou é chupeta ou é o dedo. O dedo ou chupeta, exatamente. E aí isso... Deixa tortinho, né? Faz o estrago na maxila, no osso. Então, isso aí, às vezes, ela vai procurar o ortodontista com 8 anos. Se tivesse procurado, às vezes, com 4, 5, já teria corrigido isso. Então, gente, mas assim, já caíram os dentinhos de leite? Da frente, pelo menos. Não, nem necessariamente ter perdido os dentes. Pode fazer um aparelho móvel, pode fazer um aparelho fixo no molar que já nasceu lá no fundo, apoiado nesse molar. Então, olha, que interessante. Não necessariamente. Então, eu falo assim, uma idade boa, vai. 5 anos. Nossa, meu filho, uma pessoa que está assistindo, meu filho tem 8 anos, nunca levei no ortodontista. Não é um crime. Com 7 anos já é uma idade melhor. Conforme vai passando o crescimento, às vezes algumas coisas que você poderia ter intervido, você não intervém mais. E aí ele acaba virando um tratamento corretivo e não mais preventivo. Então, vamos pôr, até os 9 anos é uma idade bem bacana. Para fazer o preventivo. Hoje em dia, a gente não usa muito mais, mas eu ainda gosto de usar alguns aparelhos mais antigos, o famoso freio, a expansão. Eu usei freio. Então. Falava freio de burro, era a coisa mais horrorosa do mundo, mas que salvou a minha boca. Sim, Bauru é muito tradicional a ortodontia, né? Então, eu fiz aqui na FOB, em Bauru, a ortodontia, então é muito tradicional e os ortodontistas aqui são referências no Brasil. E esses tratamentos preventivos, os pacientes não acham bonito, mas são muito bons. Então, hoje em dia, às vezes, tem paciente que usa um freio, mas só à noite. Uma máscara facial que a gente chama, que é para trazer a maxila para frente, que fica com ferro aqui na frente. Não é bonito, não é legal, mas são tratamentos... Você usa em casa isso, gente.
São tratamentos, sim, mas são tratamentos que estão também... Está acontecendo muita coisa na ortodontia. Hoje a gente tem o que a gente chama dos parafusos, muita coisa está acontecendo, as placas, muita coisa está acontecendo, mas a gente não pode abandonar a ortodontia. Porque uma coisa que funciona, que é boa, sim, né? Vamos aproveitar ainda. Sim, agora, isso é usado no crescimento. Então, você não vai usar um freio, ou não tem muita função, num adulto de 18 anos. Então, eu usei quando eu era criança. Então, por isso que tem que ir na fase, às vezes você perde o gatilho. Criança não, eu tinha uns 11, 12 anos, sim, mais ou menos. A mulher, depois que ela teve a menstruação, o pico de crescimento dela cai bastante. Isso atrapalha. Então, quanto antes for, melhor. No homem já dá para esperar um pouco mais, né? No homem, assim, ele tem o crescimento mais tardio. Então, sim, na mulher, não. Na mulher, quanto antes vê, melhor. E você falou sobre usar o aparelho por conta de chupar-dedo, chupeta e tal, mas tem alguma coisa que é hereditária? Por exemplo, se meus pais têm dentes tortos, eu provavelmente vou ter e tal, meus filhos, como é que funciona? Tem. A ortodontia tem o fator genético muito. Eu brinco que graças a Deus, porque aí também não vai me faltar serviço. Porque é verdade, o bom é que eu ia consertar o que veio de fábrica meio que estragadinho. Exatamente, a prevenção hoje em dia é muito maior, para se ter menos cáries, né? Agora, a ortodontia, não adianta o pai querer fazer tudo perfeito, às vezes ele veio... Um defeitinho de fábrica. O brasileiro tem uma miscigenação racial muito grande, então é italiano com japonês, com negro, e muda muito, né? Então tem o fator genético, mas tem o fator ambiental. Então, por exemplo, uma criança que às vezes ele teria tudo perfeito, ele chupa o dedo. Esse dedo ou a chupeta, a mãe fala assim, mas ele já parou. Não importa. Se ele criou o espaço, que a gente chama de interposição lingual, então, ou seja, ele criou a mordida aberta, aonde na frente você deveria morder e os dentes de cima ultrapassarem um pouco de baixo, tá aquela abertura que você coloca quase um dedo, aquilo lá é chamado mordida aberta. Aquilo, a língua, quando você deglutir saliva, ela vai para esse buraco, então o dente não corrige mais. Aí precisa de uma intervenção do ortodontista, né? Então, isso ela consegue perceber com quantos aninhos, mais ou menos? Uns 5 ou 6 anos, se ela chupa bastante o peta, você já vê mesmo o formato, né? A minha sobrinha mesmo, ela tem 6 anos, ela chupa bastante o peta. Eu até brinco com a minha irmã, falo, não adianta, essa aí... Vai pro meu consultório. E de graça, né? Porque parente a gente tem que de graça, né? Mas é bom, depois serve como modelo, fala assim, olha, o antes, o depois. E ela tem então ela já tem o formato da maxila, que é o osso de cima, a maxila. Então é perceptível. É bem perceptível, é bem perceptível. A mãe chega no consultório e fala assim, minha filha chupou o dedo da chupeta e precisa de aparelho. A mãe sabe. E até é engraçado porque o filho, ele não consegue comer direito, porque como fica a mordida aberta, ele morde o pão e não consegue morder a carne, porque ele não consegue ocluir. Tadinho, começa a fazer mal até, né, pro dia a dia dele. Sim, a função mastigatória. Com certeza, que é importantíssimo. A mastigação começa na boca, a digestão começa na boca, então você tem que mastigar. Os pacientes que têm problemas, voltando lá na sua primeira pergunta, por que da ortodontia, ela interfere em tudo, dores orofaciais, então muita coisa. Mas sim, então o fator genético é importante, mas o fator ambiental, respiração pela boca, a pessoa pode ter o que a gente chama de uma classe 2, onde ela funila a maxila, então isso aqui fica mais para frente do que a de baixo, né? Então a interposição lingual, às vezes até hábitos, por exemplo, como apoiar assim. A mão, ela pode... Porque mexe com tudo, né? Quando você faz assim, mexe com tudo. Sim, ela morder caneta, sabe, você pode entortar um dente. Então, assim, tem o fator ambiental, tem o fator genético, mas o fator ambiental é importante. Então. Doutor, tem uma pergunta aqui, Gabriel Lucas. A gente falou até um pouquinho sobre adultos que usam o aparelho, mas ele perguntou assim, adultos podem receber tratamento ortodôntico? Pode, muito. Pode. Na verdade, hoje, né? Mas por que, por exemplo, o adulto, é que ele não foi quando era criança, não foi quando era adolescente, ficou com aqueles dentes talvez tortos, a mastigação errada, até a fase adulta. Aí falou assim, não, agora eu vou atrás de um dentista. Tem muita gente que procura com dor, porque na minha anamnese no consultório, uma das primeiras perguntas é se já usou o aparelho, quantos anos tem e se tem dor. Mas dor como, assim? Dor na articulação. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem uma mordida cruzada, ela morde errado, ela mastiga errado. Isso causa isso dor. Várias vezes no dia, isso ele vai causando um excesso na mastigação dos músculos, né? Então, causa... Eu dou um exemplo como se você fosse fazer academia e exceder no que você deve fazer da academia. Então, você está excedendo a sua musculatura.
Então, a pergunta do Gabriel, né? Gabriel. Então, Gabriel Lucas. O adulto, no meu consultório aqui em Bauru, a maioria é adulto. Muito. E para implantes, a gente prepara trabalhos para implante, prepara para prótese. É que na criança, você pode mudar uma face. No adulto, em muitas vezes, isso já é difícil. Então, aí, por exemplo, uma mordida que o queixo é para frente. Ou a maxila para frente. Então a gente chama de classe 2. Isso de um adulto? De uma criança. De uma criança. Uma classe 2 ou classe 3. Se você pega uma criança nessa idade, você muda a face dela, trabalhando com aparelhos preventivos. Pode ser para levar a mandíbula para frente, pode ser para levar a mandíbula para trás e vice-versa. A maxila para frente ou para trás. Isso no adulto, o crescimento já ocorreu. Mas então não tem como fazer? Tem hoje, a gente está trabalhando com bastante parafusos, ancoragens esqueléticas, que é chamado na ortodontia, que tem como você melhorar muita coisa. Mas tem casos que não, é cirúrgico. Então, muitas vezes, um adulto de 25 anos, se ele fosse tratado com 7 anos de idade, às vezes ele tem que escapar da cirurgia. Um exemplo clássico é a mordida cruzada. A mordida cruzada a gente faz a expansão da maxila. Hoje, com os aparelhos autoligáveis, que eu quero falar um pouco mais tarde, a gente consegue bastante coisa escapando da cirurgia, mas em alguns casos tem que fazer expansão cirúrgica. Que é a mesma expansão que a gente faria numa criança de até 10 anos, 11 anos, 12 anos, né? Tem que, numa cirurgia, anestesia geral, então o pós-operatório é chato, né? Então, se fica... É melhor o quanto antes, vamos dizer assim. Sim. Mas não descarta a possibilidade de fazer o tratamento em adulto. Não, dá para fazer, sempre. Mas é melhor antes. A gente sempre explica que o paciente tem que ter a ideia da gravidade do problema dele. Tem paciente que quer... Sabe, a mordida é muito errada. E tem um pouquinho de dente torto e ele quer usar um aparelho estético, que é branquinho, por 5 meses. Primeiro tem que usar para corrigir a mordida, sim, mas depois o estético. Tem muita coisa errada. E o paciente está preocupado só com aquele dentinho. E isso aí, você falou assim, ó, não dá. Então, o paciente tem que ter a concepção que a mordida dele é muito errada. Isso a gente faz na primeira consulta. E aí, nossa, mas eu não tinha a menor ideia. Ou ele vem falando assim, eu já passei por 7 ortodontistas, todos me falaram que meu caso era cirúrgico, mas eu ainda tinha esperança de não ser. Então é mais isso. Não, você tem que usar aqueles aparelhos meio desconfortáveis, porque não deve ser confortável, né? Eu nunca usei, mas assim... O que seus pacientes falam? Hoje em dia, com os aparelhos autoligados que não usam a borrachinha, a força é muito menor. Então, o desconforto na primeira semana existe. Dói um pouco, ele vai, às vezes, dar afta. Eu acho que se eu usasse aparelho, o lado ruim seria para a higienização. Porque no meu cunhado, quando eu coloquei aparelho nele, ele brinca que ele emagreceu uns 2, 3 quilos de parar de comer as besteiras. Porque ele fala, eu acabei de escovar, não vou escovar de novo. Então, eu acho que, assim, a parte da higiene tem que ser muito criteriosa. E isso tem escovinhas especiais para você escovar. E a gente orienta tudo logo que instala o aparelho. Mas o paciente é um pouco negligente. Os adultos nem tanto, sabe? Mas os adolescentes é terrível, né? E que deve ser a maioria, né, adolescentes. Aqui em Bauru ainda não. Aqui em Bauru a maioria minha é adulta. Mas eu tenho consultório aqui em Pederneiras. Em Pederneiras, como eu sou de lá, eu tenho consultório há 13 anos. Então, eu tenho bastante, às vezes até pai, que já foi meu amigo, o filho está tratando. Então, eu tenho muita criança, adolescente e muito adulto. Aqui a maioria acaba sendo mais adulto. Olha, o Gabriel tinha feito a pergunta, né? Então, assim, como a gente sabe que também é um pouco hereditário, se tiver filho, já leva a partir dos 5 anos, já pode levar. Exatamente. Se não tiver, quando tiver, já ficar esperto, né? Porque quanto antes, melhor. Vocês podem continuar mandando as perguntas de vocês, tá vendo? O papo tá legal aqui. A gente às vezes nem para fazer as outras perguntas. Tão bom, né, doutor? Outra pergunta. Michele Faquin, ela pergunta se é necessário extrair dentes permanentes. Às vezes hoje em dia, isso é um assunto assim, mais da área, né? Mas os aparelhos autoligáveis, que eu trabalho, vou falar de novo dele, que não é o que é isso, né? Mas, eles fazem uma força menor e muitas vezes a gente não extrai dente por falta de espaço. Sei. Porém, as extrações sempre são, na minha concepção, né? Sempre são bem-vindas em casos onde elas são necessárias. Tipo como? O paciente que a gente chama que é biprotruso. Que é isso? Que é isso? Que é isso, doutora? O biprotruso é quando a maxila e a mandíbula estão para frente, por exemplo, aqueles dentes estão inclinados para frente. Então, antigamente... Todos tortos, assim, para frente? Não necessariamente, mas o paciente chega falando assim, meus dentes são para frente. Então, se propunha, se ele tiver uma classe 1, que a gente chama também, uma coisa muito específica, mas
se tira 2 dentes em cima e 2 embaixo, e aquilo vai inclinando para trás e muda o perfil do paciente. Isso no caso seria os do fundo. Premolares, geralmente, atrás do canino. Ou a parte de cima é toda para frente e a parte de cima é para frente do que é de baixo, por excesso de maxila e não por falta de mandíbula. E às vezes a extração de 2 dentes em cima ela é indicada. Mas isso está mudando. É um pouco novo na ortodontia. Certo. Mas eu mesmo na minha clínica já trabalho bastante com isso, com o que a gente chama de ancoragem esquelética. Então, às vezes, quando você tem que jogar essa parte de cima para trás, a gente coloca 2 parafusos que não dói. Eu tenho que explicar para vocês. Gente, já falava, vou pôr 2 parafusos na minha boca, vai doer a beça. Não dói, é mais barato e não dói do que você tirar 2 dentes. Então, por exemplo, o que você prefere? Você não tem alternativa, tirar 2 dentes ou pôr 2 parafusos? Eu ia preferir tirar 2 dentes, não é melhor? Não é melhor. Se você, eu tenho vídeo até no Instagram que eu faço questão de filmar o paciente e falar assim, ó, paciente, não, cheguei aqui morrendo de medo, foi super tranquilo, porque é ridículo, é muito simples. E você coloca... que bom, é bom falar, porque essa é uma opção, uma opção boa. É uma opção para você preservar os dentes. Você tem que tirar, e muitas vezes, o terceiro molar. Então a gente tira o dente lá do fundo, aonde provavelmente ele já teria que ser extraído na maioria das vezes, e põe 2 parafusos e empurra isso para trás. Então ele está preservando a extração de dente. Essa pergunta dela é uma pergunta muito ampla. Então, assim, e muitas das vezes a extração é bem-vinda. Tem ortodontista que não gosta de extrair dente. Então, a ortodontia ela é muito polêmica. Tem um professor meu que eu gosto muito, né, já foi professor meu, ele é super famoso aqui em Bauru, que é o Guilherme Jansson. Né, ele é uma sumidade no país e no mundo. E ele falava que para você ir para um caminho, você pode ir por vários caminhos na ortodontia, desde que você sabe o que você está fazendo. Então você pode ir para São Paulo pela Castelo Branco, ou você pode ir pela Anguera. Se você souber ir, em São Paulo. Chegar. Então eu não posso falar que um dentista que não tira dente está errado e nem um que tira... Isso é da área. Mas a pergunta dela, sim, se tira dente. Tá? Pode. Dá para tirar. E muitas vezes é indicado. Às vezes, o paciente tem um dente que está condenado, tá? E ele chega para fazer uma análise ortodôntica e o clínico geral manda. Falou assim, olha, eu vou arrumar esse dente, mas vai sair muito caro para o paciente, não vai ficar tão bom esse dente. E ele tem problemas ortodônticos. Quem sabe você já não tem que extrair esse dente? Em algumas vezes, sim. Aí a gente extraía esse dente e já estava condenado. E você trabalha em parceria também com... Sim, sempre. O clínico geral... Alguns já te indicam? Sim. Que é difícil, ou é comum, assim. Eu acredito que seja mais difícil alguém chegar para você e falar assim, olha, eu quero colocar aparelho. Ou vem de outro dentista? 90%. É mais o paciente fácil, se auto... Assim, eu preciso de aparelho. Ai, que interessante. Não, e tem casos onde o dente é muito torto, né? A gente fala assim, oi, tudo bom? Você tem que usar aparelho, né? Ele falou assim, você vai ver aqui a hora que eu abrir minha boca, né? Então tem muita gente que ele fala, eu preciso usar. Já sabe, não precisa passar num dentista antes, no clínico. E tem paciente que põe porque a esposa manda também. Eu tive caso no consultório que a pessoa falou assim, então, você tá aqui pra quê, né? Eu não sei, pergunta pra minha esposa. Porque ela que a esposa manda, a gente sabe. A esposa manda mesmo. Agora pode pôr aparelho? Ela que quis que eu colocasse aparelho pra casar. Então... Talvez ela percebe também que morde errado. Não sabe disso. Os pacientes noivos são os piores, porque você tem que tirar no tratamento no tempo certo. E já não verdade, tempo. É interessante a gente falar de tempo. Gente, ela continue mandando suas perguntas. Aqui chegamos mais uma, ó. Cláudia Vale, ela pergunta se existe a possibilidade de os dentes retornarem à posição original, depois que usa. De voltar. Por exemplo, a gente arrumou tudo bonitinho e depois... Existem, tem assim, até pesquisas com números matemáticos, 18%, 24%, mas existe, mas a maioria das vezes é por má colaboração do paciente. Então, se de repente ela usou o aparelho, ou algum colega usou o aparelho, pergunte, te deram uma contenção? Então, a contenção, o próprio nome já diz, é para conter o que foi conseguido. Embaixo, normalmente se usa o que a gente chama de 3x3, que é de canino a canino, que os dentes... Isso é mais fácil, não tem como a pessoa tirar. Tem. Às vezes cai, ela não volta no dentista, né? Mas... E depois eu quero te falar uma coisa, é muito importante higienizar isso. Que a pessoa coloca e fala, faz 12 anos que eu tô com isso. Então, assim, a boa higienização é... higienizar, higieniza com... você tem que voltar no dentista, então. Uma vez por ano fazer uma limpeza, né? Então, e se usa o 3x3 embaixo, porque os dentes caninos são chamados de número 3, então que a gente chama de canino a canino, 3x3. Em cima, geralmente, uma placa móvel.
Embora, que é horrível para falar. Mas hoje em dia já tem placas de acrílico, transparentes. E eu também gosto, em alguns casos, de usar a móvel e a fixa em cima. Ah, que legal. Tipo quando o Ronaldinho, o diastema, então um dente aberto. É um caso que você tem que ficar... Prestar atenção ali, porque pode ser que volte. Vai voltar. Vai voltar, é certeza? Não, assim, é um caso muito chato para voltar. Então aí você trava fixo e móvel. Ah, certo. Dentes girovertidos, que a gente chama virados, na frente, são dentes mais susceptíveis a mudar também, pós-tratamento. Então sempre tem. E aí quando o paciente acontece algum erro desse, né, que ele não usou também e tal, eu vou ter que usar o aparelho de novo? É uma pergunta. E muitas das vezes sim. Só que não mais naquele tempo que você usou, é um refinamento. Certo. E hoje a gente tem tecnologias para se usar aparelho lingual. Então, por exemplo, um caso, caiu minha contenção, eu não usei tão bem, aí voltou um pouquinho o dente. Então aí você usa o aparelho lingual, ou uma plaquinha móvel, ou às vezes até o fixo mesmo de novo. Tá? Então é para tomar cuidado, gente. É bom ir no dentista uma vez por ano, depois que você tira o aparelho, né? Para ter esse acompanhamento. Desculpa, Priscila, quando você tirou, o dentista fala, vem nos primeiros 3 meses todo mês. Certo. Eu, pelo menos, trabalho assim, aprendi aqui em Bauru. Nos primeiros 3 meses eu vejo o paciente, 1, 2, 3 meses. Depois 3 meses, depois 6 meses, depois 1 ano. São consultas postas. Depois 1 ano sempre. Aí relaxa. Não, na teoria você está pronto para não usar mais o aparelho móvel, ou pelo menos usar só para dormir. Certo. A contenção inferior é muito discutido. Tem gente que fala que são 3 anos, tem gente que fala 5 anos, tem ortodontista que fala a vida inteira. A vida inteira, eu particularmente acho um pouco perigoso, porque se o paciente... É muito tempo a vida inteira. Se o paciente higienizar bem, ótimo. O duro é ele não higienizar bem, e aí ele começar a ter prejuízos da gengiva, do osso, por conta daquele 3x3. Aí eu acho melhor você ter um dente um pouquinho torto, do que ter um problema periodontal. Então, assim, sempre visitar o dentista. Sempre, isso é muito importante. Gente, o papo tá ótimo, a gente tá adorando as perguntas de vocês. A gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta. Não sai daí. TVC, a TV mais perto de você. Olá, Bauru, quero te fazer um convite, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite, aqui no canal 13 da NET e também simultaneamente no nosso site tvcbauru.com.br e pelo Facebook, nossa página TVC Bauru, o programa Bauru Fala ao vivo. E você pode participar junto com a gente através do número do nosso WhatsApp. Mande sua pergunta para os nossos entrevistados, participe do programa, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite. Espero você! A criançada entrou, o banco manchou? Seu carro, sua moto ficam no sol? Nós temos a solução! Capas Miravini. Capas automotivas para bancos originais de fabricação própria. Capas para proteção do seu carro e moto. Conheça a legítima capa jacaré. Paletas, tecidos para tapeceiros, tapetes laminados. Acesse o Facebook Capas Miravini. Campos Sales, quadra 10, em frente a IT, na Vila Falcão. Fone 3245-7901. Oi, gente, tudo bem? Eu e o Fer temos um super convite para vocês, né, Fer? É isso aí, Nath. Nós queremos convidar todos vocês para estarem ao vivo aqui com a gente toda terça-feira, às 22h, onde o programa está recheado de novidades, onde a gente está dando dicas de cabelo, maquiagem, roupas, acessórios e sapatos. E muitos entrevistados. Então fiquem com a gente toda terça-feira aqui na TVC. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom.
Oi, gente, quero convidar você a assistir o nosso programa TVC Esporte Mais, toda segunda-feira às 10 da noite, ao vivo, pela nossa TV e no Facebook, com convidados especiais falando do nosso esporte bauruense. TVC Esporte Mais. TVC, a TV mais perto de você. Olá, Bauru, quero te fazer um convite, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite, aqui no canal 13 da NET e também simultaneamente no nosso site tvcbauru.com.br e pelo Facebook, a nossa página TVC Bauru, o programa Bauru Fala ao vivo. E você pode participar junto com a gente através do número do nosso WhatsApp. Mande sua pergunta para os nossos entrevistados, participe do programa. Toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite. Espero você! A criançada entrou, o banco manchou? Seu carro, sua moto ficam no sol? Nós temos a solução! Capas Miravini. Capas automotivas para bancos originais de fabricação própria. Capas para proteção do seu carro e moto. Conheça a legítima capa jacaré. Paletas, tecidos para tapeceiros, tapetes laminados. Acesse o Facebook Capas Miravini. Campos Sales, quadra 10, em frente a IT, na Vila Falcão. Fone 3245-7901. Oi, gente, tudo bem? Eu e o Fer temos um super convite para vocês, né, Fer? É isso aí, Nath. Nós queremos convidar todos vocês para estarem ao vivo aqui com a gente toda terça-feira, às 22h, onde o programa está recheado de novidades, onde a gente está dando dicas de cabelo, maquiagem, roupas, acessórios e sapatos. E muitos entrevistados. Então fiquem com a gente toda terça-feira aqui na TVC. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Oi, gente, quero convidar você a assistir o nosso programa TVC Esporte Mais, toda segunda-feira às 10 da noite, ao vivo, pela nossa TV e no Facebook, com convidados especiais falando do nosso esporte bauruense. TVC Esporte Mais. TVC, a TV mais perto de você. Olá, estamos de volta com o programa TVC com você. E hoje nosso convidado é o dentista Vitor. Né, Vitor? E hoje, dia do dentista, mais uma vez, parabéns a todos os dentistas que estão nos assistindo, todos os dentistas de Bauru, Pederneiras, região toda. Todos os colegas do Vitor aqui, a gente comemorando com uma entrevista com ele. Vitor, vamos voltar falando um pouquinho sobre quais os aparelhos que existem, os estéticos, vamos dizer. Tem fixo, móvel? O aparelho ele pode ser dividido em aparelho preventivo, então, que a gente já falou um pouco. Então, nas ele é mais fixo, é isso? Não necessariamente. Móvel, o chamado freio, o expansor, ele pode ser móvel, pode ser fixo, mas assim, os preventivos, para mudar o crescimento da pessoa, ou pelo menos contar com o crescimento. Fora isso, seriam os aparelhos fixos. Aparelho fixo... Isso na prevenção ainda? Não, aí já na correção mesmo. Tá. O que os pacientes chamam de tijolinho, né? Então assim, os tijolinhos. Troca a borrachinha. Isso. O aparelho fixo, ele tem metálico e tem estético, certo? Então eles têm os aparelhos de porcelana e tem os aparelhos metálicos. Hoje em dia, que eu falei, agora vou falar um pouco melhor, a gente usa bastante o que a gente chama de aparelho autoligável. Certo, então, aí o que seria? O aparelho autoligável, ele é um aparelho fixo,
igual você sempre viu. A diferença é que eu já usei também. Isso. A diferença é que a borrachinha, ela liga o aparelho ao fio. E o aparelho autoligável, ele se autoliga ao fio. Então ele tem uma portinha. Com isso a força é menor, o tempo de tratamento é menor. E ele vai ter na versão metálica e vai ter na versão estética também. Então é uma qualidade diferente. O estética você fala, como que seria? O estético é de porcelana, aquele aparelho que você vê... Você meio transparente, você fica meio assim, será que tá, será que não tá? E fica bonito mesmo. Fica bonito, mas eu particularmente, isso é uma opinião particular minha, não são todos os casos que eu gosto de trabalhar com ele. Porque ele é um aparelho que em alguns casos eles são limitados. Casos muito complexos, o metálico vai melhor. Então isso vai do discernimento do dentista, né? Não quero ser dono da verdade, mas eu acho que os estéticos têm limitações, na minha opinião, tá? E hoje está se usando muito o que a gente chama de aparelhos invisíveis, que são o nome comercial mais conhecido é o Invisalign, que ele é americano. A gente deve ser o valor um pouco mais alto. Mas tem muitas empresas já no Brasil que tem um pouco mais caro ainda do que o tratamento fixo, mas é acessível, dá para fazer, tá? Não é nada absurdo. Você molda o paciente, escaneia ele em 3D numa clínica especializada. Isso é enviado no Invisalign para os Estados Unidos, nos brasileiros aqui para o Brasil. Eles escaneiam aquela boca e projetam o futuro daquilo, como vai ser a mordida. E te dá várias plaquinhas. Isso então, com todas as idades? A partir de que idade, adulto, mais ou menos? Só adulto? Adulto, é. Ah, tá. E aí você dá para o paciente um jogo de moldeiras, onde ele vira um pouco de dentista, porque se ele não colaborar, não vai funcionar. Então ele tem que usar 24 horas aquelas placas transparentes, e ele vai, depois de 15 dias, volta no consultório, se a nova placa entrar, ele vai trocando, e o tratamento geralmente dura 6, 10 meses. Um tratamento convencional dura quanto tempo, mais ou menos? Ou é de cada paciente? É de cada paciente, mas a média, né? Tem muito disso, né? A média é 2 anos, mas tem com os aparelhos autoligados. Um adulto, 2 anos? Mas tem muito caso que a gente, hoje você consegue com 1 ano, 1 ano e meio. Tem casos que são 3 anos, casos cirúrgicos, por exemplo, são mais complexos. Os aparelhos autoligáveis que eu mencionei um pouco atrás, eles são mais rápidos. Tá? O tempo mais caro também ou não? Não é mais caro. Porque, por exemplo, eu chego no seu consultório e eu falo assim, olha, eu quero eu quero o menor tempo possível para o tratamento, porque deve ter adulto que não tem nem paciência. Fala, eu não quero ficar muito tempo com... Aí você indica esses. Hoje eu só trabalho com um aparelho autoligável. O aparelho de borrachinha eu coloco em alguns casos, tá? Eu não diferencio o preço pela técnica do aparelho. Eu diferencio o preço porque nos cobrado mais quando a gente compra a cor do aparelho. Então o aparelho estético ele é mais caro. O aparelho de porcelana ele é mais caro. O aparelho americano ou europeu ele é mais caro. Então o preço vai estar embutido em qual aparelho o paciente quer, mas também se for pro caso dele. Certo, então você chega no meu consultório, por exemplo, você já usou o aparelho, você tem o dente correto, mas tem uma coisinha ou outra torta. Eu quero usar um estético. Tudo bem, no seu caso se aplica. Mas ele é mais caro do que o metálico. Por quê? Porque ele é mais caro para o dentista comprar. Então é só por isso. Ele é melhor que o metálico? Não. Na minha opinião, na maioria das vezes o metálico é melhor. Então eu brinco que na ortodontia, nem sempre o mais caro é o melhor. Que normalmente a gente está associando isso, né? O mais caro é melhor. Não, às vezes não. Às vezes você tem aparelhos excepcionais, 30 vezes mais barato do que outros e são melhores. Vai de cada caso, então. O interessante sempre aí é o dentista primeiro, conversar, né? Explanar todas as suas dúvidas. E é muito engraçado hoje, porque como a gente tem as mídias sociais, aí vem pergunta Instagram, WhatsApp, a pessoa quer fazer uma consulta online. Não dá. A avaliação do dentista, do médico, do psicólogo, do fisioterapeuta é sempre pessoalmente. Porque você vai olhar, vai analisar, né? Não tem como. E sempre cada caso é um caso, como a famosa frase, não dá. A pessoa quer fazer consulta online, não dá. Porque minha amiga tem um aparelho e tal, eu quero igual a esse, viu? Às vezes não se aplica à sua boca. Ou, o meu primo usou o aparelho e ficou 1 ano. Por que eu tô 1 ano e meio? Porque você não é o seu primo, então as coisas são diferentes, né? Mesmo tem gente que tem alérgica à penicilina, tem gente que não é. A área da saúde ela é assim, ela é individual. É individual. Tá? E o aparelho, ele mancha o dente? Isso é mito ou verdade, vamos dizer? Colocar os brackets. Os brackets. Eles são chamados de brackets. Os pacientes chamam de tijolinho, mas eles são chamados de brackets. Esses tijolinhos aí, eles mancham os dentes? Não mancham. O aparelho, ele não mancha. Porque ele fica grudado, né? Bastante tempo, 1 ano, 2 anos e não mancha. Não mancha. O que mancha o dente, na verdade, é a
a má higiene do paciente. Então, eu só vou... Que a gente falou um pouquinho, né, sobre a higiene. Exatamente. O paciente, se ele higienizar mal, ele vai acumular placa bacteriana e com isso ele vai estar manchando o dente dele. O aparelho ele apenas dificulta a higienização. Então, se ele usar o aparelho e tiver uma ótima E higienização... você ensina a higienizar certinho? A gente sim, na clínica, terminou a colagem, eu passo, a auxiliar passa também, como passar o fio dental, como escovar. A melhor escova não é a marca. Porque muita gente fala, qual a melhor marca de escova? Não tem. Uma escova muito boa, se alguém quiser anotar, chama Cura Prox. Ela é muito boa. Mas ela é muito boa porque ela é macia. Tá? A minha cadeira... Eu acho que agora ela arrumou. É que, na verdade, nossa cadeira, a gente tem que sentar no fundo dela, porque se sentar na pontinha, isso, ficar quietinho. Então, a escova, ela, quanto menor a cabeça dela, e quanto mais macia, melhor. Melhor, macia. É interessante, porque às vezes a gente quer aquela escova mais dura, porque fala que você vai sair todas as sujeiras da boca. E não é melhor. Não, às vezes até machuca a gengiva. Muitas vezes você tem retração gengival por isso, por uma escovação abrupta. Você escova muito forte, você vai ter uma retração gengival. Mas por que eles fazem esse tipo de escova, então, já que não é boa? Mas essas são mais baratas também. Então, normalmente, as melhores são macias. Olha, uma escova da Cura Prox, que é uma marca suíça, ela é muito boa. Ela tem um custo um pouco mais alto, mas tem ótimas escovas da Oral-B, da Colgate. São macias e são mais em conta. Mais em conta do que a Cura Prox, mas ainda mais caras do que quando são mais duras. Mais dura, a pessoa não consegue higienizar direito e ela agride a gengiva. Nossa, é verdade. Então, eu já tive escova mais duras assim, e, nossa, doía mesmo de dia, mas eu achava que o dente estava super limpinho. Não necessariamente também. Não necessariamente. E a Cura Prox, especificamente, ela é macia porque ela chama Cura Prox 5460. Ela tem 5.460 cerdas. Então, pela quantidade de cerdas, ela é macia. Ela faz uma limpeza melhor. E para a ortodontia, tem as escovas interdentais, da uma marca muito comum, é a Bitufo. Em cima passa o fio dental, porque ele tem que ter o passa-fio, porque ele vai ter que entrar dentro do fio. E aquelas pequenininhas assim, ó? Isso, essa é a escova interdental. Interdental. Então, mas é simples, tá? É só transformar em rotina. Não é complicado. E dói quando coloca o aparelho? Dói, né? Porque só na primeira semana. Os aparelhos autoligáveis, que não usam a borrachinha, eles doem muito menos. Na primeira semana, igual. Mas ele vai fazer uma força menor e aí ele vai, por consequência, doer menos. Mas na primeira semana é chato. A primeira semana é onde o paciente brinca que ele quase que tira o aparelho sozinho. Tipo, por que eu fui? Se arrepende. Ele deve se arrepender praticamente na primeira semana. Mas depois ele eu sempre falo pro paciente, quando ele volta, eu falo assim, pode falar. Foi melhor do que você imaginava, não foi? O paciente fala, foi. Porque as pessoas aterrorizam também. Você vai usar aparelho, pelo amor de Deus, isso é horrível. Porque quando você passa por uma experiência, a gente costuma aumentar aquilo. Então, às vezes você usou aparelho... Pra você talvez também não foi bom. Ou às vezes nem era tão ruim assim, mas quando você associou com coisa muito ruim... Adolescente também, você fala, é horrível. Mas não é tão ruim assim, não. Se fosse ruim, criança de 5, 6 anos não usava, né? Então, e elas usam de boa, vamos dizer? Elas usam normal? As crianças usam super bem, porque elas querem. Normalmente, hoje em dia, ela é moda um pouco, ela vem querendo pôr aparelho. E quando você dá um diagnóstico que não é a idade certa para colocar, elas saem frustradas. Eu queria pôr. Saem frustradas, exatamente. É assim? Olha, tem outra pergunta. Gente, continue mandando essas perguntas, a gente tá adorando. Hoje o programa tá bombando, né? Um monte de perguntas. E o Vitor querendo sair. O Vitor A minha cadeira tá caindo, gente. Vitor, outra pergunta aqui. A Cristiane Marta. Ela pergunta se durante o tratamento há restrições alimentares. Inclusive, essa é a minha próxima pergunta, Cris. Obrigada pelas perguntas, gente. Há restrições? Os alimentos mais duros costumam quebrar o bracket. Amendoim, o chocolate. Então, por exemplo, pra mim uma vez... Chocolate também? Então, mas quebrou com chocolate, mas não é o chocolate. Por exemplo, o chocolate na geladeira. Então, eu pus meu chocolate na geladeira, virou uma pedra, né? Eu só gosto de chocolate durinho também na geladeira. Vai quebrar o aparelho. Não é que vai, mas ele pode. Maçã, pera, goiaba. O aparelho, ele sai muito com o movimento de alavanca. Então, se você vai comer uma fruta, você tem que picar ela. Se você fizer esse movimento, é o movimento que a gente faz para tirar o aparelho. Então, ele costuma cair. Agora, se você usa um aparelho estético, de borrachinha,
e não autoligável, ele costuma manchar com café, com vinho, com corantes. Agora, a borrachinha mancha. O autoligável já não mancha. Porque E troca a borrachinha em quanto tempo? 21 dias, um mês, varia muito do problema, né? Mas pelo menos 3 semanas. Mas a restrição é mais com os alimentos mais duros, tá? E na primeira semana, assim que coloca, eu falo para o paciente evitar as coisas que não vão cair o aparelho, mas vão fazer ele sofrer. Por exemplo, um bife, uma carne muito dura, morder um lanche. Mas também ele vai estar com os dentes todos doloridos na primeira semana. É difícil, às vezes, ele também querer comer carne. Mas tem gente que come. Você fala, tem um churrasco amanhã. Se eu fosse você, eu não comeria carne. Mas a carne moída, um purê de batata, não precisa tomar sopa, mas é uma coisa mais pastosa. E doce, se embala, chiclete, a pessoa não vai poder mais? Depois que ela põe o aparelho? O chiclete ele consegue, mas... Que eu não lembro mais. Consegue, mas sempre sem açúcar, né? A bala, você pode, se você chupar a bala não tem problema nenhum. O problema da bala é a pessoa tem o hábito de morder. Mas você pode, não é restrito. Tem que escovar o dente direto mesmo? Assim, por exemplo, comeu um doce, vai lá e tem que escovar o dente. Eu acho engraçado que amigas minhas que tem... De novo, Vitor. E ele tá assim, super delicado e eu falando pra todo mundo. Por exemplo, tem amiga minha que come e já fica assim, vê se tá sujo. Já, com o aparelho? Com o aparelho. Tipo, mostra, vê se tá sujo. Porque ela já corre pra escovar o dente, mas direto, assim. Há necessidade? Não, assim... Pela estética, sim, né? Agora, pela saúde, a bactéria que causa cárie, ela se forma a cada 8 horas. Eu tô falando então, pela saúde, não pela saúde. Se você escovar 4 vezes no dia, tá bom. Agora, não é bacana você tá num bar e de repente sorrir, ele tem alguma coisa ali, né? Então, eu também, quando eu era adolescente, muitos amigos meus que usavam falavam, ficou alguma coisa presa aqui. Mas normalmente você, depois das alimentações, escovar... das alimentações grandes, né? Tá vendo, gente? Às vezes você, sei lá, come alguma coisa. Sim. E não precisa correr para escovar o dente. Calma. Mas é uma neura das pessoas. Muita gente que usa aparelho anda, principalmente mulher, anda com a bolsinha ali, com a escova de dente ali, porque às vezes... Acho que principalmente aquele meio transparente, que esse é o estético, é isso? Ele, né, qualquer coisinha, ele vai parecer mais gritante do que o de ferrinho. Sim, mas o problema é o que acumula entre o fio e o dente, né? Então, a pessoa come uma bolacha, às vezes no dia da tarde, o que era corriqueiro para ela, nossa, agora já tem alguma coisa enroscando aqui na minha boca, né? Eu acho que a parte da higiene é a parte mais, que a pessoa mais sente, assim, a estranhar, tá, de aparelho, na minha opinião. Na primeira semana você acha que a sua boca está maior, porque o lábio vai mais para frente. Não é que vai mais para frente, você sente ele para frente, né? Porque ele vai. Sim, mas não muito, né? Não é perceptível. Fala, nossa, a pessoa ficou... Não um botox que ela faz na boca, né? Mas enchimento labial. Mas a espessura ali do Brecht transforma ele ficando mais para frente. E quando tira, até a pessoa acha que tá manguela, né? Porque parece que ficou para trás no lábio. Mas eu acho que a primeira semana você tira... tranquilo, mas a higienização é a parte mais chata. E os seus pacientes, eles são, assim, resistentes a tirar, ou eles querem tirar logo? Como é que é? Nossa, é uma novela. Como que funciona? É uma novela. Vai 50-50, uns querem tirar logo, outros não? Assim, porque às vezes a gente acaba até acostumando, ela faz parte da gente, o aparelho. Eu, quando era adolescente, não queria tirar, não. Então, uma vez eu tava tirando o aparelho de uma menina, ela tava chorando, e eu falei assim, o que aconteceu? Tá doendo, né? Ela, não, porque eu não quero tirar. Mas ela, assim, tinha uns 16 anos. Agora, eu também, eu era, tipo, novinha, eu não queria tirar. Agora, o adulto... Quer tirar o assim, o aparelho é 2 alegrias, quando você põe e quando você tira. Porque quando você põe, você quer arrumar, e quando você tira, você não aguenta mais. A maioria quer tirar. E a maioria quer tirar para ontem. E ela quer tirar, assim, é o noivo, é a noiva. Nossa, no meu consultório tem gente que fala assim, quando que eu vou tirar o aparelho? Porque eu sou madrinha de um casamento. Ai, meu Deus do céu. E tem como você tirar pra, sei lá, esse final de semana e pôr de novo? Eu já fiz isso algumas vezes. Eu já escutei amigas minhas. Mas assim, faz, o paciente sempre perde dinheiro, né? Porque você vai ter um custo, aquilo ele vai ter que pagar, porque é o custo do aparelho, muitas vezes, o trabalho do dentista, de pôr e tirar. Eu faço isso quando o paciente, muitas das vezes, quando é noivo ou noiva. Então, assim, tira só pro casamento. Casa, contém mais ou menos, põe uma contenção e depois volta o tratamento normal. Aí a pessoa quer tirar o aparelho porque é madrinha, né?
Ah, não, quando você for noiva, você tira. A madrinha não tem tanta Madrinha necessidade. fica assim, ó, dá um sorriso sem abrir os lábios. Né? A minha sobrinha mesmo, ela quer tirar aparelho, eu vou tirar. Mas tá bom já o caso dela. Ela quer tirar aparelho porque a formatura da 8ª série dela é em dezembro. Então, falou assim, mas a 8ª série, eu pelo menos não tenho nem formatura, né? Hoje em dia, até então, tudo assim, é festa. Os motivos para tirar normalmente são, assim, eu vou tirar foto. Então eu vou tirar foto e quero estar sem aparelho. Aí que é bacana o aparelho estético. Porque o aparelho estético, a maioria das vezes é imperceptível até nas fotos. Olha que então a pessoa já relaxa um pouco mais, do tipo, não tá me atrapalhando tanto socialmente. Vitor, deixa eu mandar um beijo para todo mundo que está assistindo a gente. Osmani Dutra, Calisson Valadares, Benedito de Siqueira, Nedson Silva, Vitor da Silva Amaral, Flávio Guedes. Gente, olha, um beijo para todo mundo. Muito obrigada por acompanhar a gente. Esse assunto está super interessante. Tem outra pergunta, o pessoal não para de mandar pergunta, ó. O que pode ajudar o paciente a se adaptar com o aparelho? Pergunta de Lara Mota. Tem algumas dicas assim para o pessoal? A gente, quando eu colo o aparelho, eu e meu auxiliar, a gente dá uma massinha, que é uma cerinha, que isso é muito comum nos ortodontistas, para acostumar um pouco mais com o aparelho, porque às vezes ele no falar, no comer, pode te dar uma afta e aquilo vai raspar no bracket e vai doer. Então coloca a cerinha, coloca a massinha e fora isso é o tempo. Não tem muito... É como um sapato. Tempo é senhor de tudo, né? É como um sapato, que você compra, vai fazer um calo, depois ele acostuma. É o famoso... Vai se adaptar ao sua como boca. os avós falam, né? Depois que calejar, fica bom. É o tempo mesmo, mas a serinha ajuda bem. Mas a serinha ajuda a adaptar. Ajuda bem para acostumar. Então se você usa aparelho, de repente não te deram essa serinha, pergunta pro seu dentista, porque às vezes ele tem ali, passou despercebido, essa ajuda bem. E assim, pra você, assim, como ortodontista... como dentista, assim, qual que é a sua gratidão, assim, vamos dizer, quando você vê um resultado? Por exemplo, como que você se sente, assim? Qual que é a sensação? Meu auxiliar não me deixa mentir. Hoje mesmo eu vi um menino de uns 9 anos, a boca dele era muito errada, muito pra frente. O menino estava sofrendo bullying, que é cada vez mais comum. E aí, nesse caso especificamente, ele usou um freio noturno para jogar os dentes para trás, porque era a mordida dele, e agora ele está com o aparelho nos 4 dentes da frente para arrumar. E hoje ele chegou assim, e a mãe até um pouco chorando, como está muito bonito, e tem pessoas, eu tenho professores super antigos que estão super bem financeiramente, mas falam isso, é o prazer de você ver a mudança mesmo. Porque a ortodontia, eu acho que ela é bonita por isso, porque você muda a função mastigatória, como a gente falou lá no começo, mas você muda a face, você muda a estética, e isso muda por consequência a vida. Tem mulheres, às vezes, que vinham com o cabelo todo largado, sabe, assim... não sorri, muita gente não sorri por conta do... Sim. Né, vergonha dos dentes. Você muda a autoestima da pessoa, né? Eu brinco, se você pegar a Gisele Bündchen fazendo um desfile, a hora que ela para lá, dá um sorriso, não tem 3 dentes na frente, ela seria outra pessoa, não seria? Então, assim, o sorriso faz muita diferença. Então, isso é muito bacana. A ortodontia muda muito. Ela está muito aliada à estética, né? E como a gente estava até conversando no começo, eu tenho 2 dentistas que trabalham lá comigo na minha clínica de Bauru, que é a equipe W Zabiati, que é a Roberta e a Mariana. E elas trabalham bastante com prótese e com lentes de contato, com a estética, com a resina. Isso é uma coisa que está se usando demais hoje em dia. Então, e você tem consultório aqui em Bauru e em Pederneiras. Exatamente. Certo. Sempre foi só eu, mas aí a Mariana me conheceu e quis montar uma sala também dentro da sua ortodontia. E ficou super bacana. Como que chama mesmo? A clínica? A sua clínica? É Soria Ortodontia Estética. Soria. Aí tem a Mariana, a Roberta, que fazem prótese estética, tem a outra Mariana Tormena, que faz cirurgia, tem a Bianca, que faz canal. Então hoje é uma clínica mais completa. Que legal. Nossa, olha, nosso tempo está acabando. Foi muito bom conversar com você. Você viu? A gente sanou dúvidas de muitas pessoas. Obrigada por todo mundo que participou. Continue participando toda quarta-feira, das 22 às 23 horas, aqui no canal 13 da NET. Muito obrigada. Eu só queria falar também que tem o Instagram da clínica, que é a Soria Ortodontia, o Face. Tem muita dúvida ali que a pessoa pode tirar também. Que legal. E qualquer coisa, só entra em contato com você também. Exatamente. Obrigado. Viu? Ele vai estar super à disposição de todo mundo. Obrigado pelo convite. Foi bem legal. Obrigada a você. Parabéns a todos os dentistas mais uma vez.
Obrigada e até a próxima quarta-feira.